Graças a Deus. Irmãos, eu gostaria de estar mostrando aqui dentro da palavra de Deus como nós somos protegidos por Deus. Olha o que diz aqui em Provérbios, capítulo 15, verso de número 3, ó. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então observe que os olhos do Senhor estão em todo lugar, observando os maus e os bons. Contemplar e observar é a mesma coisa. Lá em 2 Crônicas, se eu não me engano, capítulo 16, verso 9, vai dizer que os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar forte com aqueles cujo coração é totalmente do Senhor. Então aqui está falando que o Senhor, ele contempla mal e bom, mas lá está dizendo que os olhos do Senhor passam por toda a terra, mas ele se mostra forte com aqueles cujo coração é totalmente do Senhor, ou seja, voltado para o Senhor. Olha o que diz aqui no Salmos 34. Aqui no Salmos 34, verso 15, diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Então perceba que o Senhor, ele contempla todos, mas os olhos dele estão sobre os justos. Não justo de ser perfeito, não é isso. Aquele que é justificado em Cristo, aquele que tem a sua fé em Cristo Jesus, que foi justificado por Deus em Cristo Jesus. Então, queridos, se os olhos do Senhor estão sobre os justos, essa pessoa automaticamente ela é vigiada por Deus. A Bíblia vai dizer que Deus é o guarda de Israel, que Deus é o guarda do seu povo. Olha o que diz Salmos 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É ao redor de quem? De quem teme a Deus. Então o anjo do Senhor, ele faz um acampamento perto daquele que teme a Deus e livra ele de todo mal. A Bíblia vai dizer lá no Salmo 91, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos a respeito daquele que é dele. O Senhor dá ordem aos anjos dele a respeito de todo aquele que é dele. Lá em 1 João capítulo 5, verso 18, nós vamos ver daqui a pouco que todo aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Preste bem atenção aqui, ó. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Jó, a palavra de Deus vai dizer lá em Zacarias que o Senhor, ele coloca um muro de fogo ao redor daquele que é dele. A Bíblia vai dizer, e ele colocará muro de fogo ao redor de Jerusalém. Jerusalém é o povo de Deus. Então todo aquele que é de Deus, Deus ele coloca uma barreira, um muro de fogo, que são os seus anjos, a proteção de Deus para todo aquele que é justo, aquele que busca se justificar em Cristo Jesus. Olha o que diz aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, todo aquele que é propriedade exclusiva de Deus, ele é muito protegido. Uma propriedade exclusiva, ela é guardada. Você vê isso, mansões, condomínios, onde tem aqueles muros altíssimos com aqueles rolos de arame e ainda choque. Ou seja, essa mansão, esse condomínio tem um sistema de segurança, câmeras, vigias, rondas durante o dia, durante a noite, durante a madrugada. Então é um local muito protegido, perceba isso, observe. E aqui quer nos dar a entender que se nós somos propriedade exclusiva de Deus, se os olhos dele estão sobre os justos, nós somos vigiados dia e noite, nós somos protegidos. O maligno não pode entrar, não pode tocar nessa propriedade exclusiva de Deus, exceto em alguns casos, como foi o caso de Jó, mas mesmo assim foi uma permissão, foi uma autorização, como diz lá em Jó capítulo 1, verso 10, vamos ver se Deus também ele protegia a Jó ou não. Satanás ele diz assim para Deus, acaso não cercaste, concebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? Então Deus, ele cercava Jó, ele cercava a casa de Jó, ele cercava os bens de Jó. Todo aquele que é nascido, ele tem a sua vida protegida, ele tem a sua casa protegida, ele tem os seus bens protegidos. Vinícius, e retaliação? Não, a Bíblia diz, Jesus falou, eis que eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e nada, absolutamente nada vos causará dano. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não pode tocar, não há retaliação. Pode haver levantes, mas retaliação não há.
êxito de Satanás contra aquele que é nascido de Deus, exceto, como aqui no caso de Jó, que Deus permitiu, autorizou, porque sabia que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e procurava se desviar do mal, e Deus sabia que Jó não iria blasfemar contra ele. O que é uma cerca? O que é uma cerca de sebe? É uma cerca de uma planta espinhosa, ou seja, é uma cerca de planta espinhosa. Ela faz a proteção de algum local, de alguma casa, planta-se aquelas plantas espinhosas e ela faz um muro ao redor daquele condomínio ou daquela mansão, seja lá de onde for, faz uma proteção, faz um muro, uma espécie de muro de espinho, uma planta espinhosa. Principalmente isso era feito muito na roça, quando se fazia horta, plantava-se essas plantas espinhosas assim ao redor, porque não havia muita condição de fazer cerca de bambu, então fazia essa cerca espinhosa até para o animal, porque muitas das vezes também quando se fazia cerca de bambu, o animal, o boi, o cavalo ali, a mula, o burro quebrava. Por quê? Porque era fraco. Mas quando fazia essa cerca de espinhos, o animal, quando ele encostava, ele machucava. Então ele encostava e machucava, ele não ia mais tentar invadir aquela horta. Então é mais ou menos isso que Deus quer falar, que nós temos uma sebe, nós temos uma cerca viva ao nosso redor. Quando Satanás ele tenta contra a nossa vida, ele não consegue, porque aqui em 1 João capítulo 5, verso 18, vai falar que nós somos protegidos de Deus. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado e o maligno não lhe toca. Olha aqui para você ver, vou mostrar para você. Aqui, João, primeira carta de João, capítulo 5, verso de número 18. Vamos ver, será que o maligno não toca no evangélico? Será que o maligno não toca no budista, no espírita, no católico, no esotérico? Vamos ver em quem que o maligno não pode tocar? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Preste bem, aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Não vive na prática do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então, aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Jesus ele falou para Nicodemos: olha, Nicodemos, se você quiser entrar no reino de Deus, não basta apenas ser instruído. Nicodemos era mestre em Israel. Então não basta eu ser um filósofo, um estudioso da religião, da ciência. Jesus ele diz assim: Pai, graças te dou porque escondeste essas coisas, esses segredos dos sábios e instruídos, segundo a carne, mas revelaste aos teus pequeninos. Pedro mal ele sabia. A Bíblia vai dizer lá em Atos que Pedro e João, o sinédrio ficou impressionado porque eram homens iletrados. O próprio Pedro ele diz: para mim tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Mas tem muitos filósofos, tem muitos cientistas que têm são homens inteligentes segundo a carne. Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus nos chamou segundo os sábios, segundo os poderosos desse mundo, segundo os sábios dessa terra. Por quê? Porque são pessoas que têm suas mentes fechadas, são pessoas que são inteligentes segundo a carne, mas são ignorantes espiritualmente, são pessoas que não conseguem compreender, porque muitas das vezes a inteligência ela sufoca a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, a soberba, a arrogância, a prepotência. Então Deus ele fala: Pai, graças te dou porque escondeste essas coisas dos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos, como Pedro falou: para mim tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Aí Jesus foi e disse o quê? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou. Ou seja, não foi estudo, não foi filosofia, não foi letra, não foi nada disso, não foi letras. Porque muitas pessoas batem no peito: eu tenho 3 faculdades. Tudo isso, meu irmão, vai reduzir a nada. Quando você morrer, isso aí vai se reduzir a nada. Sabe em que vai se reduzir? A pó. Ninguém nem mais. Quando chega na 3ª, 4ª geração, ninguém nem vai lembrar mais de quem foi fulano de tal, quem foi ciclano, não lembra mais. Ponto, acabou. Só se lembra se fizer algo muito importante mesmo que marcou a história, mas mesmo assim todo ser humano é erva e toda a glória do ser humano é como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as suas flores, ou seja, acabou, já era. Então, para encerrar, nós somos
protegidos por Deus. Todo aquele que é nascido de Deus, primeiro, ele não vive na prática do pecado. O maligno não toca, está falando, mas vamos ver o contexto. Ele não vive na prática do pecado, por isso que o maligno não lhe toca. Aonde que entra essa palavra? O anjo do Senhor. Por que não toca? Porque Salmos 34, 7, o anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem e os livra. Por quê? Porque essa pessoa é nascida de Deus, ela carrega a genética de Deus, ela carrega o caráter de Deus. Uma criança, quando nasce, ela tem a genética do pai e da mãe, ela carrega os traços do pai e da mãe. Assim todo aquele que é nascido de Deus, ele carrega consigo o caráter, ele carrega os traços, os frutos do Espírito Santo vão evidenciar que essa pessoa é nascida de Deus, esse homem, essa mulher. Então, irmãos, nós somos muitíssimos protegidos, guardados, observados por Deus. Deus, ele nos guarda a todo tempo, a todo instante, e o maligno não nos toca. Macumba, obras de quimbandaria, bruxaria, feitiçaria, isso não pega no verdadeiro crente que é nascido de Deus, que não vive na prática do pecado. Amém? Eu deixo essa palavra da parte do Senhor Deus, espero que ela te alcance, te abençoe aonde quer que você esteja, em nome de Jesus.